Olá, olá para você, amigo da comunicação, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast, mais uma edição agora aqui no YouTube e também pelo Spotify ou qualquer outro tocador de podcast. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá chegando agora, então aproveita aí, deixa a sua curtida, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com os seus amigos, com os seus familiares, beleza? Hoje o episódio promete. E antes da gente ir para a nossa entrevista, eu quero falar com você. Você, profissional de comunicação, você que quer impulsionar aí as suas pautas, você que quer melhorar o seu relacionamento com a mídia, abaixo aqui do vídeo tem um link que eu quero te apresentar. É o Comunique-se 360, isso mesmo, tá? Lá você vai encontrar nessa ferramenta super completa o mail para você poder segmentar as suas pautas e aí você vai encontrar um clipe para você que quer monitorar aí as suas palavras-chave, você aí que está precisando saber como é que tá o movimento da sua imagem, dos seus clientes na mídia, beleza? Bom, tem de tudo lá, não vou ficar estendendo aqui, então entra lá no link e solicita uma demonstração, tá bom? Você vai ver isso totalmente de forma gratuita, beleza? Espero você lá. Bom, e falando isso, agora vamos para a nossa entrevista. Hoje o cara que eu tenho aqui na minha frente, um cara sensacional, um cara que é jornalista, um cara que é âncora, um cara é palestrante. Hoje ele está à frente do Jornal da Band e também na Rádio Band News. Senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que Eduardo Oineg. Salve, tamo junto aqui. E aí, como é que você tá, cara? Tudo certo? Muito obrigado por estar aqui. Pra eu sei mim que é difícil. É um privilégio estar aqui conversando com você que está em casa, ou no trabalho, ou no celular, ou a caminho, seja lá de onde for, né? Uhum. E ouvindo esse nosso bate-papo, tomara que você saia ou mais feliz ou mais irritado, não importa, mas tem algum sentimento depois, né? Depois de ouvir essa nossa conversa. Aqui, é isso né? aí. Tá certo. Cara, eu queria já falar uma curiosidade. O seu sobrenome, Eduardo Oineg, de trás pra frente é Eugênio. Eugênio. Então, que é isso, o meu cara? avô Eugênio, Uhum. ele pegou o nome dele, inverteu e adicionou, colocou entre o nome dele e o sobrenome. E aí virou um sobrenome. Seria como se fosse Antônio Carlos. Uhum. O Carlos é o Oineg. Aí então ele virou Eugênio Oineg, meu pai Cláudio Oineg e eu Eduardo Oineg. Então ainda tem um outro sobrenome. Mas como esse é muito sonoro, meio que foi incorporado, comecei a usar e passou a fazer sentido. Só que quem escuta pensa que é Oineg e acha que é sueco. Ou então não me viu, pensa Oineg, acha que é japonês. Não tem a menor ideia. E nada mais é do que uma simples inversão do nome do meu avô Eugênio, que era o meu padrinho também, uma figura muito querida, muito especial na minha formação profissional, assim, emocional também. Então, para mim, ele é uma referência. E então eu tenho o maior orgulho de Desde então desse sobrenome. ficou Oineg. Ficou. Meu pai era cara. Oineg para os amigos dele. Uhum. Então ninguém chamava meu pai de Cláudio, chamava ele de Oineg. E é isso. Agora, meus filhos, por exemplo, eu não sei que nome eles vão usar no final, entendeu? Eu tenho uma filha médica, eu tenho um filho que se forma engenheiro esse semestre. Eu tenho um filho que está estudando economia. Eu não sei que nome eles vão usar. Eles têm alguns sobrenomes, eles escolhem qual eles quiserem. Pô, que legal. Cara, queria falar aqui. Tá à frente do Jornal da Band. Cara, um privilégio maravilhoso, um trabalho maravilhoso que você faz também. Cara, como que foi isso? Como para chegar até lá? Quais foram os processos? Onde iniciou o seu amor também por comunicação? Queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, eu acho que eu comecei a entrar no Jornal da Band quando eu tinha 17 anos, né? Porque foi o momento que eu comecei a trabalhar como jornalista. Uhum. E eu queria. Minha mãe queria, meu pai achava legal, eu achava divertido a ideia de ser médico. Porque meu avô, não esse, mas o avô paterno, Sim. aliás, materno, era médico. Então minha mãe me deu um microscópio, minha mãe me estimulava na medicina, minha mãe é da área da saúde. Uhum. Aí quando chegou no terceiro ano do ensino médio, faltando, 2 meses para o vestibular, eu falei, não vou fazer medicina, vou fazer jornalismo. Mas do nada, não tem nenhum parente jornalista, nada. Referência, assim, nada. Nada. Vai direto. Eu assinava jornais, lia jornais, quer dizer, eu assinava nada, meus pais, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer o curso de jornalismo. No primeiro ano eu comecei a trabalhar não como jornalista, quer dizer, claro, como jornalista, mas eu não era jornalista profissional. Eu queria trabalhar na televisão. E minha mãe tinha sido atriz amadora. Uhum. Ela é viva, meu pai é vivo também. Latife é minha mãe, Latife. Nomes diferentes, então, Latife.
E minha mãe, Latife, trabalhava, aliás, ainda não trabalhava, mas ela fazia parte do teatro amador. E ela contracenava com alguns atores amadores que foram para o mercado profissional. Felipe Carone, Armando Bogos, atores antigos e tal. E eu falava para ela, mãe, eu queria trabalhar na televisão, pô. Eu acho que é legal, deve ser divertido. Tinha 17. Aí ela falou, vou falar com o meu amigo. Falou com o Felipe Carone, que era ator. E conversou com ele. E ele conversou com o diretor regional da Rede Globo de televisão. Olha só. Aí eu fui conversar com o cara. Só que um cara de 17 anos com terno é um cara de 17 anos com terno, entendeu? Não adianta. Você pode achar que você está enganando alguém, mas você tem 17 anos, 17 anos. Não tem jeito, né? Não vai fugir muito. Aí eu botei um terninho, fui lá falar com ele, o diretor, e ele perguntou para mim assim, você está formado há quanto tempo? Eu falei, olha, formado exatamente. Não, porque em que ano você está? Não, estou no primeiro ano da faculdade. Eu falei, então faz o seguinte, vai para casa, estuda bonitinho. Eu lembro, esse bonitinho demorou meia hora. E aí depois a gente conversa. E a minha carreira na televisão acabou aí. Porque eu tive que ir embora, né? Então eu saí da Globo sem ter entrado. Sem ao menos ter entrado, né? Sem ter entrado. 17 anos, né? Estuda bonitinho. Já fui demitido, já tinha sido. Já fui demitido. Depois a gente conversa. Ansioso, calma aí, garotão. Calma. Aí eu falei, pô, mas eu quero trabalhar como jornalista. Não vai dar para trabalhar na televisão. Vamos pensar em outra coisa. Aí eu comecei a procurar e fui trabalhar num jornal de bairro. Então eu saí da televisão para o jornal de bairro. Aí fui para o jornal de bairro em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Eu morava perto da Vila Paulista. E aí eu pegava um ônibus, aí peguei um ônibus elétrico, ia lá para longe e tal, no jornal. Não que o lugar que eu ia era longe, mas longe de onde eu morava. Aí eu fui e comecei a trabalhar no jornal de bairro. Mas antes, assim que eu cheguei lá, ele disse, olha, não tem uma vaga de jornalista, tem uma vaga de contato publicitário. Contato publicitário, eu não sei fazer isso, mas tudo bem. Aí fui com uma moto junto com o vendedor e a gente foi num Instituto Ellen Center, nem sei se existe ainda, que fazia beleza e tal, para vender um anúncio. Aí os dois na moto, aí a gente chega lá, o cara fala assim, o vendedor, olha, eu queria vender um anúncio para a senhora e tal, a dona Ellen, né, dona do Ellen Center. Aí ela falou assim, olha, eu não acredito em publicidade. Aí ele falou, a senhora não acredita em publicidade? Não. Então é o seguinte, eu vou pegar e vou botar um anúncio com o meu dinheiro, dizendo que isso aqui é uma espelunca. Eu olhei assim para ele, falei, eu não sei fazer, eu não sei, que é isso? De cara assim? Eu não sei fazer isso. Aí eu voltei assim, com o olho desse tamanho para a redação, para o jornal, falei para o dono, eu não sei fazer isso. Desse jeito aí, não... Eu não sei o que é isso, não é na minha praia, não. Não tem uma coisa assim na redação, para escrever umas coisas. Aí tinha lá, fiquei... E ele não pagava. Mas eu fiquei um tempo e não recebia. Então a minha primeira experiência foi ser demitido, a segunda foi não receber. Então eu comecei no jornalismo pela porta da frente. Bem, entendeu? Né? Aí fiquei um tempo, daí fui trabalhar num jornal mais longe ainda, na cidade de Itapevi, que é na Grande São Paulo. E aí então fiquei fazendo esses trabalhos, aí comecei a trabalhar para uma entidade, mas um jornal de entidade, que era a Associação dos Cartórios, não, a Associação dos Escreventes dos Cartórios Oficializados do Estado de São Paulo. Eu fazia o jornal deles. Louco. E assim fui fazendo coisas durante a faculdade. Terminou a faculdade, fiz o curso da Abril, tinha um curso para recém-formados. Entrei na Editora Abril, onde eu fiquei 20 anos. Então eu fiquei 20 anos lá, trabalhei como repórter na Veja São Paulo, que era um caderno regional da Veja. Fui para a revista Veja trabalhar como repórter de política. Aí com 22 eu fui chefiar a sucursal da Veja no Recife. Com 24 eu fui chefiar a sucursal da Veja em Brasília, onde eu fiquei 6 anos. Aí eu virei editor executivo da Veja, redator-chefe da Veja e diretor de redação da Exame. Fui para a revista Exame. A Editora Abril... eu saí dela em 2004, 2005. Então eu montei uma editora, da qual eu sou sócio até hoje. E comecei a trabalhar com comunicação, na verdade, com reputação e imagem de empresas. Aí fui trabalhar no portal IG, como publisher do portal, numa reestruturação, quando o portal era da Oi. E em 2019 apareceu o convite para eu trabalhar na Band. Quando eu estava no portal, quando eu estava no IG, o IG e a Band faziam
pesquisa eleitoral, contratavam institutos juntos. Então eu participava do Band Eleições, de vez em quando ia no Canal Livre, como entrevistador. Aí me convidaram para ser comentarista das rádios, então comecei a ser comentarista da Rádio Bandeirantes e da Band News FM. E então me chamaram para ancorar um programa na Band News FM e apresentar um programa na televisão. A minha vida na televisão tem 3 anos. 3 anos. Então eu sou mais novo na televisão do que qualquer um dos jovens que poderiam ser meus filhos, com quem eu trabalho. É uma experiência extraordinária. Para mim é um privilégio. Então quando eu digo que eu comecei a entrar na Band aos 17, faz sentido, né? Ainda que eu esteja lá há 3 anos. E é uma troca muito interessante, porque eu troco 40 e alguns anos 41 anos de jornalismo, né? Com a pouca experiência em televisão, com as pessoas que têm mais experiência em televisão do que eu, mas têm menos experiência em jornalismo. Então é uma troca muito boa, em que ninguém leva vantagem e os dois lados ganham, entendeu? Os jovens que trabalham lá ganham nessa troca de experiência e eu ganho com a experiência que eles têm, Sim. que é espetacular. Então, todo dia eu saio de lá agradecendo porque eu aprendi alguma coisa que eu não sabia fazer. E você, aos 58 anos, que é a minha idade, aprender alguma coisa, ou ter o privilégio de poder aprender, é bom aprender até o último dia da vida, mas poder aprender alguma coisa é uma coisa extraordinária. Então, eu gosto muito. Com certeza, legal. E você falou isso, né? Você foi convidado a entrar, inclusive, tem também essa questão assim, era apresentado pelo Boechat. E aí você recebe esse convite, aí o peso também ali, tem esse peso também. Para você, como que foi receber essa notícia, assim? Teve um peso maior, assim, nesse Veja, eu estava negociando a minha ida para a Band para trabalhar no Jornal da Noite e trabalhar e fazer um programa na Band News FM ao meio-dia. Então eu não ia fazer nada nos horários do Boechat, que ele já trabalhava lá. Aliás, eu conheci o Boechat acho que em 1990. Eu quis contratar o Boechat quando eu estava na Editora Abril, num dos postos de comando. Eu tentei levá-lo, ele trabalhava ainda nas organizações Globo. Ele não estava na Band ainda. E aí acabou que não deu certo. Então eu conheço ele há muitos anos. Fizemos Canal Livre, em que ele apresentava e eu era um dos entrevistadores. Em algumas ocasiões entrei no horário dele falando como comentarista, embora meu horário não fosse esse de comentário. Então eu conhecia, não tinha intimidade com ele, mas eu conhecia e era um profissional extraordinário. Ele apresentava o Jornal da Band, eu ia apresentar o Jornal da Noite. Ele apresentava o programa às 7h30 da manhã, eu ia apresentar ao meio-dia. Então, quando eu fui convidado, eu mantive o horário exatamente como eu iria apresentar ao meio-dia. O que mudou foi que, em vez de fazer o Jornal da Noite, o Johnny Saad e o Fernando Mitre me convidaram para apresentar o Jornal da Band, que teria que ser apresentado por alguém. Resolveram apostar naquele que eles estavam chamando para apresentar o Jornal da Noite. É evidente que eu não entrei no ar imediatamente, né? Eu entrei no ar na rádio em fevereiro, e só fui entrar no ar na televisão em maio. Então foram muitos treinamentos. Você não sai do nada e começa a apresentar um programa de televisão. Mas foi muito, muito ensaio. A Lana Canepa, que é uma das apresentadoras, me ajudou muito nesse processo, muito. Porque toda noite terminava o Jornal da Band, que ela tinha apresentado, saía o apresentador, que era o Fábio Panunzio, eu sentava, e ela tinha paciência de apresentar comigo de novo, não o jornal inteiro, mas alguns trechos do jornal para que eu treinasse e ela me ajudasse a treinar. Claro. Então, algumas leituras de textos divididos, as chamadas do jornal divididas, aquela chamada de um bloco para outro, ela ficava lá. E eu me lembro, e eu guardo na minha carteira até hoje, eu falei para ela, Lana, eu estou achando que eu estou andando em círculo, assim, que eu não estou avançando. Daí ela pegou um pedacinho de papel e ela botou, de cima parece que você está em círculo, mas na verdade é uma espiral. E aí eu peguei, botei Lana Canepa, botei a data, guardei, está na minha carteira até hoje. Pô, que legal, muito bonito, eu tenho guardado até hoje. Então me ajudou muito. Então é muito treino, muita troca, e isso foi muito legal. Agora, todo dia que você vai entrar, o jornal é um jornal diferente, né? Não é uma
Eu adoro pão, né? Não sei se você gosta de pão. Eu sou fissurado por pão. Pelo meu tamanho, você já não, mas de repente você poderia ser mais... né? Mas os bois são herbívoros. E são grandes. Então, às vezes, de repente, não come pão. Não, mas a salada eu pulo. Você pula a salada? Eu como a salada. Mas mesmo assim, sou grande. Mas pão é uma delícia. E o pão que você gosta, você quer que seja igual ao de ontem. Você não quer que seja diferente, a não ser que você vá buscar um pão diferente. Sim, mas se for naquela... Você quer aquele sabor. Não inventa. Agora, o jornal não consegue ser igual ao de ontem. Não dá, é dinâmico. E mesmo o pão não fica igual, porque o fermento é dinâmico. As coisas são naturais, não fica igual. O forno, a temperatura, sempre muda um pouquinho o clima e tal. Blá. A pizza não fica igual de 2 dias diferentes, 2 dias seguidos. O jornal, aí então que não dá. Porque você não pode abrir com a mesma notícia. Então, ontem foi um sucesso. A audiência foi espetacular. Então, o que a gente faz? Vamos fazer de novo o mesmo jornal, com a mesma notícia. Não dá. Não dá. E já que é repetido, ninguém vai assistir. Então, você vai fazer diferente. Vai fazer diferente? Como é que... O que vai acontecer? Não sei. E olha que você tem sistemas de aferição de audiência, mas todo mundo tem. Né? Eu acho engraçado quando eu vejo no futebol o jogador chuta, faz o gol, agradece a Deus. Aí o goleiro defende e agradece a Deus. Você fala, mas peraí, Deus está sendo injusto com um dos dois, ou distribui. Ou ele prefere, ou ele torce para alguém. Ou ele torce para alguém. Então, se Deus realmente fosse justo mesmo, não deveria ajudar os dois? E aí o que ia acontecer? A bola ia parar no meio? Porque se o goleiro pegar, foi injusto com o atacante. Então, não dá para agradecer assim, né? Desse jeito. As coisas acontecem, tem a sua dinâmica. E é muito interessante o trabalho que a gente faz lá. Para mim, como eu falei, eu adoro todo dia que eu saio de lá. E o rádio. Quer dizer, a gente fala do Jornal da Band, mas eu passo 2 horas do meu dia na Band News FM, que é uma delícia. É um privilégio também. É um programa mais solto nesse sentido, né? Porque o Jornal da Band chama Jornal da Band, não é Jornal do Eduardo, né? Não é o programa do Ratinho, né? É o Jornal da Band. Então, aquilo é a palavra da Band, resultado do jornalismo da Band, das pessoas todas envolvidas, a orientação do Fernando Mitre, né? Do Rodolfo Schneider, do André Basbaum. Aquilo é uma organização, né? Então, você, quando está falando com alguém na sua casa, na casa da pessoa, você não pode entrar de chinelo e camiseta, né? Você tem uma certa cerimônia, uma solenidade. O programa de rádio, às vezes o apresentador das 7 da manhã fala algo que é diferente do que fala ao meio-dia, que é diferente do que pensa às 6 da tarde. Porque os programas, eles são autorais. O apresentador diz, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. No Jornal da Band, as opiniões que eu compartilho lá, que eu levo, que eu dou, elas são as minhas opiniões. Evidente, elas são as minhas opiniões. Mas é completamente diferente. Você não vai ficar fazendo piada, você tem 50 notícias para dar, 55 notícias para dar, em 1 hora de programa, 1h10, né? No rádio você tem 2 horas e você pode derrubar algumas notícias porque você vai fazer um comentário. Todo dia eu abro o programa, aí eu coloco o meu bonequinho do Eneguinho, eu tenho um bonequinho, aí eu faço uma piada, faço uma brincadeira com a Débora Alfano, com o Fábio França, com a Juliana Rosa, nossa comentarista de todos os dias sobre economia. Né? Então, é mais solto por definição. Sim. É por definição. Claro. É assim, o meio é assim. As câmeras, e um pouco vale aqui também. As câmeras é que estão nos captando. A gente não está olhando para a câmera com o objetivo de falar com aquela pessoa que está lá atrás. A gente está falando com aquela pessoa que está lá atrás, mas ela está nesse ambiente. É meio que isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Claro. E já na televisão não, né? Na televisão eu faço assim com a cabeça, conforme o enquadramento que dá. Você pode olhar. Eu olhando para você, eu consigo colocar a sua cabeça no meu campo de visão. Quem estiver em casa faz a experiência olhando para qualquer pessoa que está do lado. Sei lá, umas 100 vezes, 80 vezes. Sim. Né? Em todo o meu campo de visão. Mas quando você está na televisão, cabe quantas vezes? 9? 6, sei lá, depende do zoom. Na hora que você está fazendo um comentário, fecha em você, de repente pode caber 6. Aí você piscou, parece um eclipse lunar. Né? Você o foco, faz assim, parece que você está absolutamente inseguro.
Agora aqui, se eu faz isso aqui, parece um movimento das placas tectônicas. Então tudo é multiplicado na televisão. Com certeza. Então eu acho que isso é importante para quem está conversando com a gente prestar atenção. Programas de televisão em que a câmera fecha muito no apresentador, qualquer sinalzinho. Por isso que às vezes vem uma implicância com o cabelo, né? As pessoas comentam o cabelo, com a roupa, não sei o quê. No rádio, eu já fiz o rádio com a roupa que eu saí da academia, né? E todo dia o meu fundo é diferente. Ao contrário do teu fundo que você trabalha para manter um padrão. Sim, tudo uma identidade. Uma identidade. A identidade é que no dia seguinte eu estou com outro fundo. O fundo virtual. Então, esses são ambientes da minha casa. E todo dia, desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer de casa, deve ter 2 anos? Então já foram, sei lá, mais de 500 fundos diferentes. E eu costumo dizer que quando o IBGE for na minha casa para fazer o censo e perguntar quantos cômodos tem a sua casa, eu não vou saber responder. Não sei. Se vira. Se vira. É Versalhes. Conta. Conta. Mas é isso. E aí você falou uma coisa que é legal, essa questão da TV. E nesse pouco tempo que você está lá, cara, é muito complicado, porque é um dinamismo muito grande. E vai aparecendo notícias, ainda mais num período que assim, a gente está passando pandemia, tem a questão da política, a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Para você, existiu alguma matéria ou algum momento mais complicado assim? Imagino que essa fase da pandemia também, e você informar isso com tanto cuidado e você saber o que está acontecendo, seja também algo muito difícil, né? Estar ali à frente da TV falando sobre isso, um assunto tão delicado, e aí tem toda essa responsabilidade também, né? Olha, a responsabilidade é uma coisa que me agrada, é o que mais me agrada. É saber que o que eu estou falando tem consequência. Então, tem que pensar. Não pode sair falando. Tem muita gente que fala demais e acaba dando bom dia para cavalo, né? Quem fala demais, uma hora acaba dando bom dia para cavalo. Você tem que pensar no que você está falando. O mundo não acabou. O mundo não acabou nem na Arca de Noé. Para os caras que estavam dentro da Arca de Noé, bom, agora temos um amanhã, né? O mundo não acabou. Então a gente viveu um drama. A gente tinha que mostrar o drama, ele era real. Mas você tem várias coisas acontecendo. Não dá para a gente... Porque para onde você coloca o teu foco, notícia ela está acontecendo a todo instante. Não dá para você chegar e dizer que o Brasil não é um país violento e ficar só falando das belezas do Brasil. Tem violência, tem problemas no campo da saúde, tem problemas no campo da educação. Agora, como é que você faz esse equilíbrio? Como é que você busca esse equilíbrio? Se você tem um perfil pessimista... Para onde vai o teu equilíbrio? Se você tem um perfil mais otimista, para onde vai o seu equilíbrio? Né? Então isso é que nem alimentação. Se você gosta mais de proteína animal, na hora que eu olho o teu prato, é o que você falou, a salada eu salto. O que não quer dizer que está errado comer salada. Aí o camarada que gosta mais de vegetal, grãos e tal, de repente come menos proteína. Não tem verdade, não tem certo e errado. Tem formas de se alimentar. E a notícia... que a gente passa, também é uma alimentação. Eu vou te atualizando. Agora, como é que eu posso garantir para você que o cardápio que eu ofereço é o corte de tudo o que está acontecendo na proporção em que as coisas acontecem? Não dá para saber. Né? Então, às vezes, uma imagem muito importante, muito forte, coloca para dentro do noticiário no Brasil, em qualquer lugar do mundo, uma notícia que não é tão importante. Mas ela tem uma imagem tão forte, mas tão forte, que você tem que passar, ou sente necessidade de passar, para dizer, olha, você raramente vê esse tipo de coisa. Então, o fato de você raramente ver é notícia, porque está acontecendo. Ontem no Jornal da Band, ontem, a gente mostrou uma imagem de uma menina que vem com uma bicicleta e ela perde o controle da bicicleta. Sim. E ela vem no maior pau e ela vai entrar com tudo no poste. O cara vai lá e pega. Você fala assim, é notícia? Não sei se é notícia ou se não é notícia. Eu acho uma imagem que vale a pena. Você está falando de coragem, você está falando de solidariedade, você está falando de desprendimento, você está falando de amor ao próximo. Ou não. Ou então você pode ver pelo lado só chocante, sensacionalista. Depende. Eu gosto de ver o que pode ter de significado
em coisas que são só interessantes, se você não achar o lado importante daquilo. Então, eu acho que o equilíbrio entre buscar o que há de importante em algo que aparentemente é só interessante é bom. E também o contrário. Não é porque é importante que não tem que ser divertido, interessante, porque tem assuntos que são chatíssimos. Reforma tributária. Chega no bar, tá todo mundo lá conversando, maior alegria, aí chega você, fala, gente, preciso falar uma coisa pra vocês. Reforma tributária. Vai todo mundo embora. Fala, tchau, tchau. Não, vai embora. Puta mala, né? Mala. Cara chato. Chato. Aí você fala, não, vou falar da reforma administrativa. Também, mas não fica ninguém. Nem aquele amigo de 20 anos teu fica. Vai embora. Ele fala, olha, eu tô indo. Mas por quê? Não, é que vai nascer meu filho. Mas você não é nem casado. Não, mas vai nascer ainda. Vai nascer. Só pra você ver, você vai só embora. pra você ver. Quando você for, você me dá um toque. Exatamente. Vai nessa, né? Vai entrando nisso. E você tem que falar desses assuntos. Como? Né? Porque o bem ou mal, como é que é a vida, quanto custa a vida, quanto é que custa um celular, quanto é que custa esse microfone, a câmera que está filmando a gente, a hora faturada, a emissão de uma nota fiscal. A vida tem seu custo, então precisamos falar desses assuntos. Claro, são debates construtivos. São. Mas não quer dizer também que é um assunto muito legal de falar, num bar, por exemplo. Exato. Né, todo mundo começa a falar com a maior normalidade do mundo, né? E aí, já entrando nesse assunto, muito ligado à política, né? Você é um cara que entende, inclusive, né, apresenta bastante comentário sobre isso. E aí está chegando ano eleitoral. Estamos em ano eleitoral. E aí já começa muita discussão. Parece que cada vez que o tempo passa, a gente tem que ter um lado. Né? Se você não tem um lado, você está errado. Então, assim, como se preparar até para o marketing político, né, para as coberturas, como se preparar melhor para entender a importância de construir debates, de até mesmo saber o que fazer em um ano eleitoral, como ter esse cuidado? Olha, a primeira preocupação que eu tenho e sempre tive, sempre, é informação. Você tem que ter informação. Informação, que eu quero dizer, não é pegar o telefone e ligar para o presidente da Câmara. Se puder fazer isso, ótimo. E vem cá, como é que vai ser? A reunião começa às 3h, e aí? O que vai dar? Isso é importante? Eu acho isso muito importante, mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de informação. Tem um fio meio doido aqui. Pera aí. Pronto. Ajeitou? Acho que sim. Informação que eu estou falando é o seguinte: quantas eleições nós tivemos para presidente, né? Nós tivemos 8 eleições para presidente. O que aconteceu em cada uma delas? Quantos candidatos tinha na primeira eleição? Quantos votos cada candidato teve? Quanto tempo durou a campanha eleitoral em 1989? E quais foram vencidas em primeiro turno? Quais foram vencidas em segundo turno? Teve debate, não teve debate? Como é que foram esses debates? E a curva das pesquisas? Porque os caras pegam e falam alguma coisa sobre pesquisa, mas peraí, tivemos 8 eleições. Já teve viradas históricas nessa época do ano? Já houve? Já aconteceu? Não aconteceu? Em que circunstância aconteceu? Dá para comparar a eleição de reeleição com a eleição em que o presidente está apoiando um outro candidato que não é ele? Porque nós só tivemos 3 reeleições, 3 campanhas de reeleição. A primeira eu não conto, porque o Fernando Henrique inventou a reeleição para ele. Não tinha reeleição, ele fez uma emenda constitucional, criou a reeleição, um governo muito bem sucedido, muito bem avaliado, baixou a inflação, plano real, faz a eleição e ganha. Então, na verdade, só 2 candidatos disputaram a reeleição sem ter mexido na Constituição. Esse mexeu, não existia, ele criou e venceu. Mas para quem já tinha, foi o Lula e a Dilma. E os 2 ganharam. Como é que você faz estatística com 2? Não é que tem 20, 15 que disputaram a reeleição. Né? Tem 2, pô. E o terceiro está tentando agora. Não, tem 3, que é o Fernando Henrique. Mas tá bom, mas ele criou a reeleição. Né? Ele criou a reeleição, sendo que ele tinha estabilizado a moeda, uma coisa fenomenal. O fato dele ter estabilizado a moeda fez com que em julho o Lula estava na frente dele quase 2-1 e virou em 20 dias. Aí, empatou em 20, em 40 tinha feito o X na proporção que o Lula estava vencendo. O Fernando Henrique passou a vencer. Um negócio inacreditável, mas ele acabou com a inflação, isso em 94. E não era reeleição.
Ele era o ministro da Fazenda apoiado pelo presidente da República. Né? Então, conhecer, ler, é muito importante. Porque se a pessoa não lê, não conhece, não acompanha, ela vai perguntar o quê? Ela vai se aprontar e se preparar como? Na intuição? Vai no chute? Na hora de fazer uma pergunta, você vai perguntar o quê? Né? A gente tem programas de entrevistas na Band, a gente faz entrevistas na rádio, menos no Jornal da Band, mas de vez em quando até tem no Jornal da Band, mas mais na rádio e tem o Canal Livre, um programa de entrevistas, Band Eleições. O que você vai perguntar para as pessoas se você não tiver informação? Me conta aí como é que estão as coisas. E aí? E dá um soco na mão? Fala aí o que você quer, né? Fala aí. Fala aí o que você quer, né? Mas, para você, qual é a maior dificuldade no Brasil de falar de política hoje no Brasil? Eu acho que a maior dificuldade, eu não diria a maior dificuldade, um desafio é o público tá tão apaixonado, como você falou, mas assim, numa paixão doentia. Não o público em geral. O público em geral é muito razoável. Os que se manifestam, né? Que antigamente se manifestavam por carta, né? Carta não dói, né? Só você não abrir. Mas rede social fica todo mundo escrevendo e tal. É a coragem virtual. O cara odeia intensamente ou ama intensamente. Então, quando você vai e fala assim, o que o Lula falou é uma grande bobagem, o cara fala, Bozo, seu genocida, seu não sei o quê. Se você fala, o Bolsonaro falou uma grande asneira, vai para Venezuela, vai para Cuba. Isso é meio ridículo. Agora, te confesso, eu sei que é assim. Você gosta de futebol? Você vai no estádio. Não é assim. Qualquer falta contra o seu time, o juiz é ladrão. Sim, qualquer 100% das faltas. Sim. E qualquer vez que o jogador do seu time cai na outra área é pênalti, mesmo que ele tenha tropeçado na torceira de mato. Com certeza. Então, é assim. A gente está levando essa loucura do estádio de futebol para dentro das redes sociais em tudo. Então você vê um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz, todo mundo falando coisas, se manifestando, querendo acontecer e tal. E o posicionamento racional, que é o que o jornalista busca, o equilíbrio, que é o que o jornalista busca. Eu não estou falando dos engajados, né? Tem muito jornalista, ou ex-jornalista, que está engajado, se comporta como se fizesse jornalismo independente às vezes, mas é blogueiro, amigo de um, amigo de outro. Legítimo, deixa o cara fazer isso, mas não espere também o equilíbrio profissional, porque ele tem lado explícito. Você vê que o mundo dele é a paixão por esse ou aquele candidato. Mas isso é uma coisa que não é brasileira, isso acontece em todo lugar. Todo lugar. E a quantidade de coisas boas contidas aqui no celular, no computador, é tão superior à quantidade de coisas ruins. Pensa o seguinte, no tempo que o mundo andava de navio e você tinha que sair da Europa para a América de navio, levava 40 dias para você chegar de um continente para outro. Então, se eu morasse em Portugal e você morasse no Brasil e eu fosse escrever uma carta para você, quanto tempo ia demorar para eu receber tua resposta? Pô, se fosse muito bacana, 3 meses, 2 meses e meio. Se eu morasse, né? Olha lá, né? Aí, exato. Aí 3 meses depois, aí quando dá 4 meses, eu falo, acho que ele não gosta de mim, não quer me dar resposta. Mas tinha que esperar 3 meses, 4 meses. E se eu mando para você uma peça de corte de tecido para você fazer seu terno, e aí você não gostou e devolve. Aí eu mando o outro. Porque você vai levar meio ano para você poder, entendeu? Mas em compensação, não caía, né? Navio não cai. Afunda, mas não cai. Aí você passou aí em 12 horas. Isso que daí cai. Não afunda, mas cai. É avião. E aí agora você vai sem ir. Que é isso aqui. Você vai sem ir. Eu faço a compra e compro no teu país para você sem sair do meu país, pagando com a minha moeda. É maravilhoso. Então, as trocas comerciais, as trocas de amizade, as relações entre as pessoas, elas ficaram muito mais dinâmicas. Então, hoje você tem impressora 3D, hoje você faz uma cirurgia remota com 5G, um médico indiano
pode operar um paciente em Rio Branco, no Acre. Uma coisa maravilhosa. E salvar uma vida que teria que ir para lá de... Como queria chegar no Acre? Né? E pega... O camarada vai chegar como da Índia para o Acre? É o único especialista... Putz, o único especialista é o indiano, cara. Esse aí não dá. Ele não dá. Não vai operar nunca. A criança vai morrer, o paciente vai morrer. Então é tão superior, mas tão superior, porque isso aqui salva a vida hoje. Né? E literalmente... Estamos dando exemplos literais. Hoje, com um celular desse no bolso, se você cai, já dá para dar o recado para alguém que você caiu e que você está. Então, ou diretamente ligar para alguém. Ou diretamente ligar para alguém, então uma pessoa mais velha. Então, é muito bonito. A tecnologia ela produz muita coisa bacana. Mas é aquilo. O carro bate, a moto tomba e a rede social grita também. Grita em campanhas de recuperação de furacão, de terremoto, de enchente, ajudando as pessoas, solidariedade, bárbara, mas a mesma capacidade de reunir gente para fazer coisa bacana, reunir gente para fazer coisa vagabunda. Tem esse lado, né? O lado A, o lado B. Sempre vai ter. E aí entra mais uma vez a importância do jornalismo, né? Você foi no ponto. E sempre com a verdade e fazer a cobertura. Você foi no ponto. Porque é aquilo, né? Tem o jornalista, igual você falou, tem jornalista que tem um time A, tem um time B, e você já sabe a imagem e o que você vai receber em troca também. Claro. Só que quando você está à frente de tudo isso, você, ainda mais comentando e sabendo os pontos, de você trazer outros pontos que até mesmo não vem para debate, e aí que mora o ponto. A importância que o jornalismo tem de fazer uma cobertura para entender, ainda mais em ano eleitoral, como que isso pode impactar na sua vida. Né? E você falou da verdade, eu acho que o nosso compromisso é com a busca da verdade. Não, o compromisso não é com a verdade. Porque a verdade é um negócio que você não sabe qual é, mas buscá-la, sabe, correr atrás dela é o nosso desafio. Você não tem como falar, cheguei na verdade. Eu não sei, mas eu estou buscando. Eu estou buscando, eu estou me informando, eu estou me esforçando fim, para. Né? Exato. E para isso, a ideia de ouvir todos os lados, às vezes eu me incomodo com isso. Às vezes tem lado que não tem que ouvir. Por que tem que ouvir todos os lados? O cara matou uma pessoa, tem filme, tem... Mas por que eu tenho que ouvir o advogado do assassino? Por quê? Posso ouvir, nenhum problema. Mas por que eu tenho que ouvir para contar uma história o advogado do assassino? Eu posso contar a história. Você tem aquele episódio que teve em Foz do Iguaçu. Dá para contar aquele episódio sem ouvir o advogado do assassino, sem ouvir o advogado de quem morreu. Dá para você contar, você tem as imagens. Você não precisa necessariamente ouvir todo mundo. Você pode ouvir o máximo número, mas tem uma hora que ouvir demais não significa que você vai melhorar a qualidade do jornalismo, não. Entendeu? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Você pode querer ouvir alguém por curiosidade. Pô, o que tem na cabeça desse cara? E tem umas perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer, e aí não é só em ano eleitoral, não. Sabe, às vezes você vê uma notícia assim colocada: fulano de tal matou, ladrão matou por causa de R$10. Ele não matou por causa de R$10. Ele matou porque ele mata. Ele matou porque ele mata. Porque se R$10 fosse motivo para matar, outras pessoas matariam por R$10. O camarada matou porque mata. O motivo, a motivação, ela não pode ser a gente dar de barato. Por exemplo, o fulano perdeu o carro, perdeu o controle do carro e entrou no poste. Eu não sei. Eu não sei se ele perdeu o controle do carro. Eu não apurei. De repente ele meteu o carro no poste, de repente ele acelerou, eu não tenho a menor ideia. Mas vira e mexe você vê o jornalista assumindo que o carro perdeu o comando, perdeu o freio, fulano matou por R$10. Eu não compro essa de matou por R$10. Matou por R$10? Não, matou porque é assassino. Matou porque é assassino. Senão não mataria. Porque tem ladrão que toma os R$10 ou não toma os R$10 e vai embora. Então aí o outro não é assassino, é ladrão. Mas esse é ladrão e é assassino. É por isso que ele matou. Não é porque o cara não deu R$10. Porque teve gente que já não recebeu os R$10 e foi embora. Então a gente tem que fazer as perguntas. E eu acho que se perguntar as coisas básicas, o jornalismo tem aquele quem, quando, como, onde, porquê. E por que você tem que ver isso que eu apurei? Por que você tem que assistir? Por que eu estou te mostrando esse troço aqui? Né? Eu acho que isso é importante. Quando o assunto vira política,
é importante demais porque você vê o seguinte, quantas pessoas passam fome no Brasil, quantas pessoas precisam do dinheiro do governo, qual é a capacidade do governo de fazer um estrago na economia do país, qual é a capacidade do governo de permitir que o país se desenvolva. O governo tem um papel muito importante, então a política tem um papel muito importante. Mas a gente se preocupa na Band, tanto na TV quanto na rádio, em falar de outras coisas também. Economia, negócios, empreendedorismo, falar de oportunidades de investimento, falar de esporte, lazer, cultura, turismo, tudo isso é muito importante. Você pega o mercado de turismo, o Brasil recebe por ano de turista estrangeiro a mesma quantidade de turista que entra no Museu do Louvre. Um ano de Brasil é um ano de Louvre. Um museu na França. A gente tem menos turista estrangeiro no Brasil do que na Bulgária. Você fala, peraí, a gente não fica batendo bumbo, o Brasil com suas praias maravilhosas, a Amazônia, o Pantanal. E é legal, mas e vamos monetizar ou vamos trazer gente para cá ou não vamos? Tá aí essa beleza, esse paraíso extraordinário e as pessoas vão para a Bulgária, vão para a Tailândia. Você fala, não, mas é que o Brasil é longe, a Tailândia é perto. Sabe? O México recebe 35 milhões de turistas por ano, o Brasil recebe 6. Turistas estrangeiros. Ah, não, mas é que o México é perto dos Estados Unidos. Tudo bem, é verdade, o México é perto dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, os americanos vão para a França, que recebe 70, 80 milhões de turistas estrangeiros por ano, a gente recebe 6, pô. Então é uma coisa, é uma loucura. Como é que você pode aceitar um negócio desse e achar que não dá para dobrar? O Peru conseguiu quase que dobrar o volume de turistas estrangeiros dele. E o Peru é perto? Tem mais restaurante estrelado em Lima do que em São Paulo, ou no Rio, ou em Belo Horizonte. Por que Lima é melhor do que São Paulo, Rio ou Belo Horizonte? Ou Manaus, ou Recife, Porto Alegre? Não sei, mas tem mais restaurante estrelado dessas guias Michelin, caramba, em Lima. Então alguém está fazendo alguma coisa e não está parado. Você pega Bangladesh, você aprendeu na escola que era um país sinônimo de miséria. Você fala, pô, Bangladesh sempre foi uma coisa, pô, um país asiático miserável. E tinha miséria brutal, e tem. Era 50% da população de lá miserável. Em 20 anos caiu para 13%. Você fala, e nós? Entendeu? Eu acho que o papel do jornalismo vamos olhar o que acontece, em vez da gente ficar se açoitando, vamos buscar as alternativas. Sim, e ver o que acontece. O que está acontecendo. E eu acho que traduzir o que está acontecendo, sair desse fla-flu ridículo, patético das redes sociais por causa de Bolsonaro e Lula, e fora Lula, fora Bolsonaro. Isso é uma coisa chata. Porque eu quero saber o seguinte, o que eles vão fazer para o Brasil crescer, entendeu? Temos que cobrar isso, nós como eleitores, como cidadãos, e acho que como jornalistas, gente ligada à comunicação, tem que cobrar isso deles. O que vocês estão fazendo para o Brasil mudar? É isso. Eu quero saber o seguinte, hoje um aluno que sai do ensino médio 3º ano, ele sabe 8% do que deve saber de matemática. 8%. Porra, 8% é nada. Não é nada, não sabe nada. O que ele vai ser? Como é que ele vai trabalhar no mercado? Como é que esse cara vai trabalhar? Há 20 anos, não, 30 anos, você precisava de... para o que um americano produzia, você precisava de 3 brasileiros. A produtividade de um americano equivalia a de 3 brasileiros. Hoje, a produtividade de um americano equivale a de 5 brasileiros. Você fala, pera, a Coreia aumentou a produtividade. Eram 6 coreanos por americano, hoje são 2. No mesmo período. E a gente piorou, foi de 5 para 6. Aí você fala, como é que eu vou arrumar um país assim? Vou ficar, é o Lula, é o Bolsonaro. Aí eu troco o Lula pelo Bolsonaro, aí eu troco o Bolsonaro pelo Lula. Aí mudou tudo, aí o Brasil fica outro. Quem é que vai resolver esses problemas? Põe um imbecil no Ministério da Educação, um idiota no Ministério da Saúde, e eles ficam falando idiotice para cá, idiotice para lá,
fica um falando imbecilidade de direita, outro falando imbecilidade de esquerda, e os jovens aprendendo 8% do que eles têm que aprender de matemática. Esse é o Brasil que me deixa indignado e, ao mesmo tempo, absolutamente maravilhado, porque é um planeta que dá para... O Brasil é um mundo para transformar, é um mundo de... Pega essa turma que está com o olho brilhando, louca para crescer, e dá alimento e conhecimento. Acabou. Não adianta ficar só no auxílio emergencial, auxílio Brasil, auxílio não Brasil, Bolsa Família, Bolsa Louis Vuitton. Não adianta. Em algum momento você tem que falar o seguinte: posso tirar do aparelho? Se eu tirar do aparelho, você continua a respirar? Não, então eu tenho que continuar a dar dinheiro para você. Então eu estou combatendo a miséria ou eu estou só deixando você alimentado? Tem que alimentar. Não há discussão sobre isso. Mas qual é o meu compromisso com a porta de saída? Qual é o meu compromisso para abrir a porta e falar: vai agora com os seus pés e leve a sua família e construa a sua vida? O que nós estamos fazendo para isso? Né? Então, isso tudo são perguntas que me estimulam, me levam a acordar cedo, ler, buscar informação. E que, querendo ou não, faz parte de todo o trabalho. Né? Faz parte de todo o trabalho. É importante isso porque, uma vez à frente dessa informação e tomando o posto de falar sobre política, economia, qualquer outro assunto na qual algumas pessoas acreditam que não tem debate, né? Igual futebol. Não tem discussão. Ou a política, não se discute política, né? E muito pelo contrário, né? Existem discussões e precisam ter discussões assim, muito complexas sobre o assunto. E não só em ano eleitoral. Porque, porque em ano eleitoral as coisas acabam meio que entrando no extremo, né? Claro. Parece que está chegando, e aí, por onde que vai, por onde você quer, tal. E aí ficar procurando no histórico coisas que fulano fez ou que o outro fez, que pode melhorar, talvez, um caso aí que você falou, mas os outros vão continuar. Né? Então, assim, é importante a gente entender isso, e eu acho legal você na rádio, você à frente de um jornal, e aí principalmente até como comentarista, dar esses pitacos assim e abrir um pouco esse campo de visão para falar: olha, está acontecendo tal coisa, está acontecendo, né, isso aqui também. E aí entra outra questão, que é as redes sociais, que também talvez seja aí um estopim, seja algo fundamental, tanto para informação quanto também para comentário, para as pessoas expor a sua opinião. E aí também é que fica dividido. Você acha que a rede social, por mais que o celular hoje possa salvar vidas, possa também permitir que você tenha total conhecimento, também, por outro lado, esse lado B que a gente comentou aqui, vai separar uma galera para que chegue num extremo totalmente assim, de um lado ruim também, né? Chega esse lado ruim. Então, assim, qual o cuidado que você tem, principalmente quando você vai na rede social, expõe uma opinião, tem esse certo cuidado, você já está acostumado a falar: pô, qualquer coisa que eu falar aqui vai cair para mim ao lado A, ao lado B, vou receber algum tipo de xingamento. Como que é isso para você, principalmente falando de política? Olha, em geral, nas redes sociais, se você navegar no Instagram, no @eueneg, o que você vai ver é que eu reproduzo os comentários que eu faço. Você vai ver que a produção de conteúdo está relacionada aos comentários e a comentários desse tipo. E é evidente, os mais equilibrados são os que produzem menos reação, e os mais inflamados são os que produzem mais reação. Então, dia desses teve um crime, foi essa semana agora, um crime de sequestro e um crime e um assalto. Sequestro é um crime hediondo. Hediondo. Você pegar uma pessoa, tirar da casa dela, ou tirar do carro, botar num cativeiro e para arrancar dinheiro dela, esse cara é um canalha. Canalha. E aí eu falei: isso é um crime hediondo, tomara que esse cara apodreça na cadeia para aprender que não pode enfiar uma arma na cabeça de ninguém. E ainda falei: eu acho que ele não vai aprender nada. Eu quero só que ele apodreça na cadeia mesmo. Aí um monte de reação de gente: é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Ou e de vez em quando vem um no meio dizendo: você é a favor do genocida porque você quer os bandidos. É um inferno. Mas são agora, quando você pega e faz uma reflexão mais ponderada,
Aí vem passador de pano. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Mas é isso. Então, o que você está falando... No tempo que eu trabalhava em revista, quem é que escrevia a carta? O cara que tinha algo a dizer. Difícil o cara escrever uma carta para dizer joinha, que agora dá, né? Assim. Cara, escrever uma carta e desenhar uma mão assim, com uma bique e mandar para você. Não tem joinha na carta. Na carta o cara escreve uns troços, né? Então a gente recebia a carta na redação, ou era correção, ou então era manifestação de amor ou ódio. Em geral são os dois extremos. Já eram os dois extremos. Só que chegava por carta, era inofensivo, ficava ali. Ninguém via. Você não via. Você podia escrever a carta, ia ficar lá, ou eu podia escrever uma carta pro teu programa, ia ficar lá numa pilha. Ninguém ia ver se as cartas eram a favor ou contra. Agora, a rede social é um correio aberto. O camarada vai lá, se manifesta, a pessoa é cancelada, a pessoa, né, falou uma coisa que todo mundo achou uma besteira. É uma condenação pública ou não. Né? Então, é como se as cartas realmente andassem abertas. É isso que acontece. Não me incomoda. Não é uma coisa que me faz mal. É algo que eu tomo como... É do jogo. É do jogo. É bom você receber uma manifestação de alguém que gosta de você? É gostoso. Mas você tem que ter maturidade também para saber que, do mesmo jeito que tem gente que vai te elogiar, vai ter gente que vai te criticar. Isso não pode te guiar, não pode guiar o seu trabalho. Agora, não. E outra coisa, quando você está vendo, por exemplo, o nosso programa na rádio é transmitido pelo YouTube, o jornal da Band também. Você está lá no YouTube, do lado está correndo um festival de comentário. Se você parar para ler aquilo ali, não traduz o que você tem que saber para melhorar a edição do dia seguinte. Não traduz. Se traduzisse, tudo bem. Se fosse assim, sei lá, você vai, termina de trabalhar e tira o exame de sangue para ver quanto é que está de vitamina D, aí você vai lá e equilibra, tudo bem, aí é útil. Mas não é isso. Aquilo ali é xingamento e demonstrações de carinho. No dia seguinte, isso te ajuda como a fazer uma reportagem melhor, né? Ou apresentar melhor. O camarada pode falar, tua gravata tá torta, né? Tá bom. Aí você não vai ler, porque está na rede social, você está apresentando o jornal. O camarada pode dizer, às vezes vem os comentários que eu nunca respondo. Pô, você é um felizardo que está cercado de mulheres bonitas. Porra, eu tomo isso como não uma ofensa a mim, mas uma ofensa a elas. Elas estão lá porque elas são bonitas? São lá porque são jornalistas competentes. Nunca respondo esse tipo de comentário. Nunca respondo. Quando, nas ocasiões que eu ainda respondi, eu dizia, são jornalistas talentosos e competentes. Hoje em dia eu já não me dou o trabalho de responder. Porque eu acho que as pessoas têm que pensar no que estão falando, entendeu? Então, E até na construção do que elas estão vendo. E assim, porque você se dá o trabalho de ir lá e mandar uma mensagem sobre isso, ela de fato ela teve essa percepção mesmo que completamente errada e fala assim, pô, eu vou mandar essa mensagem para ele conseguir enxergar que tem pessoas ali, tem mulheres bonitas ao redor dele e, nossa, isso é a maior qualidade do jornal. Do jornal, Do jornal, entende? Então, assim, e parou. E assim, a mesma coisa, essa mesma concepção você tem também com as fake news, né? Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu acredito e aquilo que eu já compartilho diretamente, sem ao menos checar aquela informação, de apurar aquilo. Então, e até mesmo a confusão que se dá de fake news, né? A gente comentou isso muito no episódio passado aqui, que a gente falou, um equívoco jornalístico e uma fake news. Existe essa certa diferença e na política, então, nem se fala. Acho que isso também acontece com uma frequência até um pouco mais perigosa, uma pessoa construir ali uma notícia falsa e disseminar aquilo e sabendo das extremidades que tem na rede social, aquela pessoa ela já pega, como ela já torce para aquele tal time, ela pega e já solta aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. Claro. E tem isso muito, né? Não, a verdade é o seguinte, você tem o boato, o erro e a fake news. Quer dizer, o boato pode ser verdadeiro. Ele não é falso por definição. O boato é a informação não checada, né? Parece é um rumor. Que é um rumor, mas ele pode ser verdadeiro. Então, é errado você difundir um boato,
mas você pode não estar difundindo uma informação errada. O erro pode ser fruto da má-fé, que não é fake news, mesmo quando é fruto da má-fé, porque a má-fé é assim. A má-fé a boa-fé. Eu errei tentando acertar. E errei. Dei uma informação errada por descuido. Outra coisa é assim, me deram essa informação, eu não vou checar porque eu não quero checar. Dane-se. Aí é má fé, mas ainda assim é um erro. A fake news é um outro estágio, é um estágio ainda pior, que é como é que eu faço para destroçar aquele cara? Como é que eu faço para destroçar aquela pessoa? Trucidar. Aí é que eu vou produzir. O erro não, o erro de má fé surge chegou uma informação para mim, é contra alguém que eu acredito, eu espalho. Mas essa outra não, essa outra eu falo, como é que eu fabrico uma notícia para detonar aquela pessoa? Aí eu fabrico. E eu costumo dizer, a fake news, ela depende de uma pessoa para funcionar, que somos nós. Somos nós. Nós somos responsáveis pela não disseminação ou pela disseminação da fake news. Porque o cara que fabrica fake news, ele consegue mandar para quantas pessoas? Digamos que ele mandasse para 1 milhão de pessoas. Se fossem 1 milhão de pessoas responsáveis, ele não tem uma quadrilha de 1 milhão de pessoas. Não existe, certo? A quadrilha dele pode ter quantas pessoas? Ah, não, mas eles têm robôs que mandam para... Não importa. Em algum momento chegou num humano? Chegou. Chegou num humano de bem? Chegou. Esse humano de bem fez o quê com essa notícia? Com essa fake news? Ele pegou... Porque detonava alguém de quem ele não gostava, ele passou para frente pelo preço que recebeu. Não quer checar, não quer saber, não quer olhar. Então, sem a nossa cumplicidade, não existe fake news. Não existe. Se o Putin dispara um míssil contra a Ucrânia, se ninguém fizer nada, o míssil vai cair e vai matar gente. Se o cara dispara uma fake news contra alguém, se a gente não fizer nada, ninguém será ferido. Depende da gente. E a gente fica. Então, é um trabalho de conscientização, sim. Né? E não é checa, porque... Checou, você vai ver que é mentira. Aliás, olhou, você já sabe que cheira mal. Tá cheira estranho, mal. Né? Geralmente beira um absurdo. Beira um absurdo. Ou então... é algo que é diferente do que normalmente você vê associado àquelas pessoas, né? E é isso. E agora, é muito mais interessante a fake news do que a não fake news, porque a fake news fulano de tal está com uma doença terminal, né? É muito mais mobilizador do que você dizer que nasceu um lírio no campo, né? Que é uma coisa normal. Ou que o fulano de tal, que o outro está dizendo que tem um câncer terminal, o fulano de tal só acordou, o fulano de tal só fez um discurso. Então, ela é uma doença. Agora, no jornalismo é fácil, e eu recomendo às pessoas que tomem esse cuidado, o que a gente chama de rede social vem de algum lugar. É que nem o leite vem da vaca. O leite não nasce naquela caixinha, tem uma vaca por trás. Atrás do mundo digital... tem um ser humano analógico. Não existe um ser humano digital, né? Sim. Aí a gente vai lá no digital e compartilha, mas atrás do digital tem um analógico. Esse analógico, ou ele usou os métodos corretos de levantamento de informação, ou ele usou os métodos incorretos. Não existe uma terceira alternativa. Em geral, você vai encontrar os métodos corretos de levantamento de informação no jornalismo profissional. Então, as fontes de informação mais confiáveis são as fontes de informação associadas ao jornalismo tradicional, não pelo formato de exposição do conteúdo, mas pela forma de obtenção do conteúdo. Ligando, checando, conferindo, etc. Se ele faz isso com sinal de fumaça, com um blog, pouco importa, entendeu? Não é porque eu quero que seja em papel. Estou falando a forma, a concepção do jornalismo pressupõe. Eu vou em fontes confiáveis e aí eu compartilho com as pessoas que confiam em mim porque eu construí uma tradição de buscar em fontes confiáveis. Quando eu chego na rede social e tem lá que a fonte é Band News FM, Jornal da Band, né? Você pode compartilhar porque você sabe que aquilo ali foi checado.
né? Agora, tem umas marcas que não checam nada e eles compartilham e não estão nem aí. Não é nem marcas, pessoas, o que for. Sim, sim. Você já sabe que eles são do mal. Só que um está aqui, outro está aqui. E a rede social é que nem um shopping center. No shopping center não é bom ou ruim. Tem uma loja boa, tem uma loja ruim. Sim. Né? Você vai escolhendo. Você vai escolhendo e aqui dentro você vai passando o seu dedinho e tem coisa boa e coisa ruim. Prefira as boas. E por aí vai, né? E por aí vai. Bom, pulando agora um pouco dessa parte, falando mais um pouquinho do seu trabalho na TV, até mesmo no rádio, porque eu acho que no rádio você já tem um pouco mais de liberdade para falar da pauta do dia ou trazer aquele assunto que você quer direcionar. Mas no Jornal da Band acontece muitas coisas ao mesmo tempo, foi como você disse, às vezes num dia acontece tal notícia, no outro eu já não posso repetir nem mesmo a audiência ou aquela notícia, já trago outra e por aí vai. Já teve algum caso que te marcou bastante, assim, ou até mesmo no dia a dia, porque a gente sabe que é muito complicado você acompanhar um caso delicado ou uma situação que não está legal, e aí você tem que ter não só a responsabilidade, mas o preparo de estar ali na frente, de trazer aquela informação com tal seriedade, e ao mesmo tempo, quando você sai daquilo, também tem a questão psicológica de falar, meu, o que está acontecendo, como que eu vou trazer isso, como que é o preparo para você? Teve alguma situação assim que deixou você mais ou menos baqueado ali na hora? Olha, eu te falei na primeira pergunta que você fez, né? Como é que foi entrar no Jornal da Band? Eu te disse que eu comecei a entrar no Jornal da Band aos 17 anos, né? Pensa o seguinte, um camarada que é médico, cirurgião que trabalha no pronto-socorro e que chega baleado, esfaqueado e tal, não sei o quê. O camarada tem que ter um equilíbrio, porque se ele se emocionar o tempo inteiro, ele não vai salvar as vidas que estão ali. Ele tem que ter um pouco de cuidado e falar, o que esperam de mim? Esperam que eu tenha estudado para que esse cara aqui, enquanto a mãe dele chora, eu continue a deixar ele com vida, feche ele, entregue para a mãe. E aí eu fico feliz de ter feito isso, né? Não adianta ficar meio sem saber o que fazer, porque senão aquela mãe vai chorar mais, porque hoje ela está chorando porque ele está quase morrendo, mas ela vai chorar porque ele vai morrer. Então eu preciso ter um equilíbrio. Quando você pega alguém que trabalha com a vida e a morte, ou quando você pega com alguém que trabalha com política pública, pensa alguém que trabalha com política pública, imóveis populares. O camarada tem lá um dinheiro para fazer 5 mil imóveis. Ele ele trabalha num município onde tem uma necessidade de construir 100 mil imóveis. Ele sabe que 95 mil pessoas vão ficar sem imóvel. É uma angústia. Sim. Tudo é uma angústia. Sim. Né? Isso é complicado. Então, quando você está trabalhando na apresentação de um jornal, tem uma hora que você está dando uma notícia de um nascimento feliz, e tem uma hora que você está dando uma notícia de uma menina que aos 4 anos tomou uma bala perdida na cabeça. Né? E aí quando você vê uma notícia dessa, você fala, porra, eu tive 3 filhos, eu tenho 3 filhos, eles passaram pelos 4 anos, pelos 5, pelos 6, pelos 7, né? Tem 26, 24 e 20. A mãe perdeu a menina com 4 anos. 4 anos. Se você começa a pensar muito nisso, você para de apresentar o jornal. Sim. Porque você começa a chorar. Fica maluco, né? E tem hora que você fica com a voz ruim, tem hora que você fica mal. Então, você tem que manter a sua sanidade, porque as notícias não vão deixar de ser tristes porque você chorou. Porque aí seria bom. Você chora e a notícia fica feliz. Começa a ter menos notícia triste. Só que você tem que... Agora, você tem... Eu acho que o que é uma característica do Jornal da Band, que eu acho bacana, a gente não é robô. Nós não somos robôs. São 4 apresentadores, cada qual, né, com uma história, com um envolvimento emocional. Somos muito próximos. A gente se dá muito bem. A Lana, a Joana e a Paloma são figuras ótimas, preparadas. E a gente compartilha essa apresentação do jornal e às vezes a notícia que a Paloma leu era mais alegre e a notícia que a Lana vai ler em seguida é triste. E digamos que a da Joana é neutra. Você tem que, ao mesmo tempo, demonstrar identidade com a notícia que você está lendo, mas uma certa solidariedade com o que você recebeu.
você recebeu uma notícia alegre que terminou com uma piada, claro, o editor do jornal toma o cuidado de não botar uma notícia que termina com uma piada em seguida uma notícia de uma morte, porque é deselegante até, né? É um susto que você toma em casa. Mas às vezes a notícia que você viu antes é muito mais feliz do que uma... Olha, vamos mudar de assunto, notícia que vem agora direto de Brasília e tal. E às vezes é uma notícia chata. Então, como é que você faz esse jogo emocional, que não é um teatro, mas você tem que ser sincero ao receber a notícia e sincero ao dar a notícia, viver aquela, demonstrar para as pessoas que você não é aquilo que você não é. Você não é um robô, um leitor de teleprompter que está lá lendo aquelas notícias e pouco importa se a palavra fala em vida ou em morte, a tua cara é a mesma. É a mesma. Então, mas eu não saberia te dizer assim, na pandemia teve muito, né? Na pandemia tem uma barbaridade, mas aí você pega essas enchentes, então, em geral são as notícias que mexem com isso, e aí do meio da enchente surge aquela história da criança que foi salva por um grupo de pessoas que correu risco de vida e que teria sido mais uma criança, morreram 15, ia ser a 16ª, mas ela foi salva. Só aquilo te dá um sopro de esperança. É complicado, né? Sim. Mas a gente pega a guerra só porque é longe, tudo bem, que estão morrendo de gente na Ucrânia, né? É complicado também. Situação é uma situação. Né? Então, agora o mundo, aquilo que eu te falei, nós não podemos achar que o mundo é só tragédia. O mundo não é só tragédia. O mundo não é só piada, o mundo não é só notícia triste, o mundo não é só história de fracasso, o mundo não é só uma história de sucesso. Agora, se você pegar nesse exato momento que a gente está, e olhar o que está acontecendo no mundo, se fosse possível a gente viajar, uma câmera como essa que está filmando a gente, mostrasse, todo mundo que está ouvindo a gente tirasse uma foto do que está fazendo nesse momento, vai ter gente no velório, vai ter gente na maternidade, vai ter gente comprando um bolo para o aniversário de 3 anos do filho, vai ter gente indo fazer uma cirurgia, vai ter gente saindo de um acidente de trânsito, vai ter gente que acabou de escapar de um acidente de trânsito. São tantas realidades e todas elas produzindo algum tipo de emoção, né? Então não dá para a gente dizer, se a gente pudesse somar tudo isso, isso é a verdade, digamos, né? O que aconteceu hoje? Sim. Aconteceu tudo isso. O que vale mais? Aí o lado subjetivo vem dos editores, os responsáveis pelo jornal, que tem esse desafio de fazer essa equalização. O que vai entrar, o que não vai. O que vai entrar, o que não vai entrar, para a gente não fazer uma coisa enviesada, né? Tem um equilíbrio ali, né? Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio, é importante isso. Não, legal. E aí, obviamente, já mudando um pouquinho aqui de assunto, eu tenho uma curiosidade aqui que fique claro aqui para nossa audiência. A gente já está perto de encerrar, então, tomando aqui os partes finais. Eu vi no Faustão que você solta um pouco da sua voz. Você é um cantor, né? Você é um cantor. E aí eu fiquei pensando, pô, será que eu peço para ele cantar lá no podcast? Como é que é essa história aí? E eu queria saber, como assim, cara? O que é isso aí? Meu, eu sou um apaixonado por... Eu sou cantor de karaokê, né? Cantor de karaokê? Adoro karaokê, cantor de cara. Karaokê. Adoro karaokê. O dia que você me marcar um karaokê, você Bora, me chama, eu vou. Adoro. E não tenho nenhuma vergonha de ir pro karaokê. Nenhuma. Não, mas é legal, água, cara, é legal. Água sem gás aqui, estamos tomando água sem gás. Não, isso aqui não é vodka, não é gin, nada disso. Não, água. não. E... apesar do bafo aqui de álcool, não esquece. Mas eu sou aquele que... Eu chego no karaokê, eu vou cantar. Fala direto. Não quero nem saber, adoro. Não, mas aquele karaokê aberto. Que tá aberto, sabe, fechado. Tem um palco lá. Sim, pra não galera. Tem nenhum constrangimento. Isso. Nenhum. Zero. E eu fico envergonhado, mas é zero constrangimento. Eu falo, como é que eu faço para vencer o constrangimento ou a vergonha? Vai lá e canta. É muito bom, você leva a galera. E dane-se, entendeu? Sim, o aberto é mais legal por isso. O aberto é mais legal por isso. Você abre a galera, você levanta o público. A única coisa ruim do aberto é que tem alguns karaokês que são muito bons, mas tem tanta gente querendo cantar que você canta a cada 50 minutos. Não, isso aí, isso é uma crítica muito boa pra gente fazer aqui. Porque você coloca a música... Aí, alguns dão preferência para a mesa, pela quantidade de pessoas. Você canta uma música, 2, você já está embalado. Daqui a pouco, daqui 1 hora, dependendo da quantidade de pessoas, você vai cantar depois. Aí isso. Tá desanimado. Às vezes o bar mesmo, o pessoal já foi embora. Aí você vai cantar, já está todo mundo desanimado. O pessoal já está indo embora. Isso é chato mesmo. Mas geralmente já começa com música a gogô.
né? Pra levar a galera lá em que cima. você... Eu já começo com essa. Entendi. Pra levar a galera lá em cima, eu sou um cantor profissional ali em cima do palco, né? Não, mas é muito bom. Eu acho uma e sala, você já alugou sala? Não, cara, eu não aluguei ainda, mas quero. É bem legal. Você Vamos, junta eu topo, 10, hein? 20. Vamos marcar aí um dia. Porque daí você junta 10, 20 e aí tudo bem. Aí você vai cantar. E tem aquela turma que vai e que coloca uma, duas músicas e não canta tanto, porque fica meio com vergonha, né? Mas é bem legal. E lá no Faustão aconteceu o seguinte: eu não tinha a menor ideia. Tem gente que acha que é tudo combinado. O cara já vai, né, pautado ali, ó. Sabendo o que vai acontecer, eu não sabia nada. Fui convidado para a pizza do Faustão. E aconteceu uma coisa curiosa. A pizza do Faustão, é boa mesmo a pizza? Muito boa. Mas eu comi pouco, porque aqui, bastidores da TV. Eu não queria ser flagrado mastigando, entendeu? O tempo inteiro. De repente o Faustão vira pra mim e faz uma pergunta, eu tô assim... Ou a câmera... Então eu comi pouquinho. Não, eu tô falando a verdade. Isso foi o que aconteceu. Mas você teve a chance de comer depois a pizza. Não, que daí acabou o programa. Então não. Eu poderia ser flagrado. Uma pizza na sua frente, vai deixar a pizza passar assim? Não, mas eu tô te explicando o que Entendi. aconteceu. Não, mas tudo bem. Aí você fica com aquele manjericão no dente. Sim, né? O cara comendo e fala, não, só um segundo. Não, então eu comi pouco. E eu olhei pro lado. E o Faustão não fala nada, né? Ele é bem tranquilo, né? Do meu lado, duas moças elegantérrimas, comendo só um pouquinho. Eu falei, eu não posso, não, tem que manter a compostura, entendeu? Uhum. Mas é muito legal. Então o programa é a pizza do Faustão. São 5 diferentes programas, tinha a pizza do Faustão. Aí eu cheguei lá para participar, porque me convidaram, eu fui. Lá pelas tantas ele chama, vou chamar 3 pessoas para falar dele. E aparecem os meus filhos numa tela gigante e eu não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. Eles falaram com a Joana Treptow, que passou o telefone da minha filha, porque elas se falam. A minha filha combinou com meus filhos e os 3 gravaram uma fala. Aí eu vejo os meus filhos, aí eu fiquei uma manteiga, né? Chora. Você não tá esperando. Não, chora, passei o guardanapo. Aí, de repente, passou uma amiga minha. E ela falou, você não pode deixar ele sair daí sem cantar. Eu falei, aí, cara. Esse pegou, hein? Não, e ele falou, na hora que eu entrei, ele falou isso. Aí eu cantei junto com a Luciana Mello. A Majestade do Sabiá. Fizemos uma brincadeirinha lá, mas foi muito legal. Então foi isso que aconteceu. Agora, quando você marcar um karaokê... Pode chamar. Tô dentro. Pode chamar. Tô dentro. Você pode gravar e reproduzir aqui. Vou cobrar então, tá? Então fica para as próximas edições aqui. Vou fazer uma edição só de karaokê. Pode fazer. Pode fazer? Pode fazer. Combinado, uma de comunicação então. E karaokê. Vou cobrar então. E pode fazer, inclusive você pode desenvolver e começar a colocar pontuação online. O pessoal põe a pontuação. Pontuação é legal, hein? Quem ganha ponto fica, quem não ganha sai. Boa, vamos fazer essa. Eu gostei, hein? Vamos fazer essa, tá combinado, hein? Não vale recusar. Não. Tá gravado. Tá gravado. Beleza. A minha palavra tá empenhada. Fechado. Eu vou organizar isso, depois Combinado. eu vou cobrar. E aí eu compartilho as músicas dos meus maiores sucessos. Você já tem essa playlist internacional, nacional? Eu canto Frank Sinatra, Elvis Presley. Caramba, você já vai num, né? Eu largo em geral Elvis ou Frank Sinatra, não tem jeito. Já vai direto ali. Porque assim, sabe bola de segurança? Bola de segurança. Eu gosto de jogar tênis. Também. Então a minha bola de segurança é o saque. Minha bola de segurança é o saque. Porque é o único momento em que eu domino as variáveis, né? Porque eu que joguei a bola pra cima, eu que bati Você e tal. que vai jogando, você que vai Mas tem jogada. sempre alguém que do outro lado tem uma mania horrível, você que tá assistindo, gosta de jogar tênis, que é devolver a bola. Tem jogador que não entende. A gente saca pra fazer um ace, não é pra devolver. Aí o cara devolve a bola. Aí você fala, agora preciso mandar a bola de lá pra lá. Como é que você faz pra mandar a bola? É aí que mora o problema. Aí você tem que mandar a bola pra lá, num lugar que o cara não consiga devolver. Porque senão você encontra um item, um bando de gente sem caráter, que devolve de novo. E fica nessa, devolvendo, né? E fica, não importa onde você põe a bola. Não tem sensibilidade alguma. Não tem caráter. Não tem caráter. Isso precisa ser denunciado. É importante você denunciar isso. Sim, vamos começar a fazer um episódio especial só pra gente denunciar isso. E a gente aproveita e faz o karaokê junto. Tô dentro. Tá dentro? Tô dentro. É porque, em média, quanto tempo dura um jogo de tênis? O jogo de tênis é longo de pra clube. caramba. O jogo de tênis. Você controla por 7, porque tem sempre o cara que chega pra jogar, né? Então, você chegando cedo, eu tô com o joelho machucado, eu operei meu joelho, mas você joga 2 sets, aí depende, né?
Depende, se termina 6-3, 6-2, você vai pro tie break e tal. Mas um jogo de tênis de 2 sets pode levar 1h30, 2 horas. Aí, em geral, chega alguém, aí você fala, pô, então vamos jogar dupla. Aí você muda pra dupla. Quando você está jogando em clube, né? Jogador de clube, né? A média é essa, 1, 2 horas. Né? 2, né? 1 hora nunca. 1 hora é aula. 1 hora é aula. Não, 1 hora é de aula. Você pega o teu professor ou professora e fica jogando... Fica treinando ali. Sim. Ah, tá. É de 2 para cima, né? Sim. Por isso que eu falo, porque é um esporte longo. É um esporte pra você longo. parar ali, tudo certo. E é muito gostoso, né? É uma delícia jogar. Eu nunca joguei. É uma delícia jogar. É uma delícia. E a minha maior virtude é a chegada à quadra. Porque aí você olha e fala, meu, raqueteiro, tênis parece bom. Mais de uma raquete. Esse cara deve jogar pra caramba. É a chegada à quadra. A chegada à quadra é um acontecimento. Daí quando começa a ver eu jogar... Aí já é outra história. É outra história. Já percebe, falar, né? O importante é a impressão a chegada, inicial. Isso. Principalmente quando você vai sacar. Primeiro. Não, o meu saque funciona. Meu saque, modéstia à parte, o saque é bom. Vamos comprovar isso de alguma forma também. Não, tem, mas já foi até medido com radar. Já? Olha, então o saque é decente, Mas daí depois é o que eu te falei, esse mau caratismo dos jogadores de tênis. Essa falta, né, de tá senso, faltando né? princípios, tá entendeu? Faltando. Nos dias de hoje. A gente fica na torcida para que o pessoal entenda a situação, né? É uma denúncia aqui feita. Estou fazendo uma denúncia. Jornalismo envolve denúncia. Nós estamos fazendo uma denúncia. Jogadores de tênis forem jogar comigo, por favor. Eu chutei a bola, aliás, lancei, bati, é ace. Se você não devolver, então deixa eu fazer o ace. Tá certo. Fica aí. Faça um jornalista feliz. Tá certo. Fica aí a reclamação de Eduardo, tá bom? Exato. Vai ficar confirmado aqui também, né? Selado esse nosso encontro no karaokê. Tá? A gente vai convidar outras pessoas também que você conhece. Deve pode convidar. Se você souber de alguém que canta também, vamos vários. fazer um campeonato lá. Vamos fazer um campeonato. Vários jornalistas adoram karaokê. Eu tô animado pra isso aqui. Só na Band, só na redação do Jornal da Band, na Band News FM, Band, tem um monte de gente querendo cantar. Tem lá, você lembra de alguém assim de cabeça que canta lá na Band? Eu faço a lista e te mando. Então vamos, beleza, faz a lista, me manda, eu vou convocar aqui. Pode convocar. Tá? Ao vivo mesmo, convocar a galera. Desafia, constranja. Não, sim. Vou devolver lá a ideia do Faustão, vou aparecer lá de surpresa, vamos, karaokê. Vamos lá, karaokê. Fechou? Muito Eduardo, bom. Antes de mais nada, queria agradecer Eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Um papo muito legal, muito bacana. Eu gostei. Tá? Todas muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e obrigado por você que acompanhou a nossa conversa até agora. Exatamente, muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Aproveitando que você ficou, não custa nada, né? Se você não curtiu, curta aí o nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos, os familiares, o papagaio, o cachorro, chama todo mundo para conferir o vídeo, tá? Lembrando mais uma vez que no final aqui do vídeo, na descrição, vai ter a plataforma do Comunique-se 360. Lembrando que o podcast é um podcast do Comunique-se em parceria com o Dino, beleza? E ficamos por aqui e espero você no próximo episódio, beleza? E na rede social, me sigam, hein? Por favor. @euineg. No Instagram, @euineg. Só Instagram? Pode me seguir no Instagram. Só Instagram? É o que é o mais ativo. Tá certo, então. Siga eles lá e curta a gente também, beleza? Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, gente.